queridos, aqui mais uma vez estou de volta para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos sobre esse importante recurso que são os embargos de declaração. Lembrando, pessoal, que essa aula ela será complementada com a atividade síncrona que faremos na sexta-feira, a partir das 19h30, conforme o formulário que foi postado aí para vocês. Bom, retomando um pouquinho, pessoal, a gente viu aí que os embargos de declaração, eles são cabíveis quando uma decisão judicial ela estiver eivada de obscuridade, contradição, omissão, ou então, na forma incluída aí recentemente no CPC de 2015, por um erro material. Dando continuidade, então, pessoal, os embargos, eles são um recurso de fundamentação vinculada. Vale dizer que eu só posso opor embargo de declaração quando a decisão judicial embargada estiver diante desses eventuais vícios que padecem desse conteúdo decisório. Então, omissão, obscuridade, contradição ou um erro material. Não posso simplesmente embargar de declaração uma decisão sob qualquer pretexto, um pretexto distinto desses que estão expressamente previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil em vigência. Vale destacar que os embargos declaratórios, eles têm cabimento contra qualquer decisão judicial e em qualquer grau de jurisdição, uma vez que a parte tem direito a uma decisão clara, como verdadeiro exercício do contraditório. E aí, pessoal, tem um desenho aí de uma iluminação, né, de uma luz bastante forte, porque é justamente esse o objetivo dos embargos de declaração, né? Iluminar a decisão judicial, esclarecer eventuais pontos omissos, obscuros, contraditórios e erros. Então, é justamente para isso que servem os embargos de declaração. E vejam, pessoal, que os embargos, eles têm uma especial importância quando a gente fala sobre exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Porque uma decisão obscura, ela pode conduzir a situações nas quais haja violação ao exercício do contraditório da ampla defesa. Pode ser que eu, parte, tenha tido uma interpretação possível daquela decisão judicial e ao longo de todo o processo eu conduzo a minha atuação processual com fundamento naquela decisão obscura. Então, não consigo exercer contraditório, não consigo exercer ampla defesa da forma como eles merecem ser exercidos, justamente por conta de uma eventual obscuridade, de uma eventual contradição, de uma eventual omissão. Então, tenham isso em mente, pessoal. Os embargos de declaração também são um instrumento importante para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa de igual modo. Pessoal, bom, agora uma coisa importante aqui para a gente destacar. Os embargos de declaração, eles têm um efeito além, um efeito a mais, para além daqueles que a gente já estudou dos recursos em geral, pessoal. Quando a gente falou em teoria geral dos recursos, a gente viu que, via de regra, os recursos são recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vale dizer que a matéria é devolvida à apreciação jurisdicional e, em tese, os efeitos da decisão recorrida, da qual se recorre, elas têm os efeitos essa decisão tem os efeitos suspensos. Então, a decisão não produz efeitos via de regra, muito embora existam várias e várias exceções a esse efeito suspensivo no nosso ordenamento jurídico. Mesmo quando a gente falou de apelação, a gente viu que a apelação, em regra, tem os efeitos devolutivo e suspensivo, mas esse efeito suspensivo ele pode ser mitigado em algumas situações. Os embargos de declaração, eles também têm esse duplo efeito. A matéria tanto é devolvida à apreciação jurisdicional, como também a primeira decisão, objeto dos embargos de declaração, fica suspensa. Além disso, pessoal, os embargos de declaração têm um efeito muito interessante, que é o chamado efeito interruptivo. E o que é que isso significa? Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que sobrevém uma sentença, certo? E dessa sentença são opostos embargos de declaração. A gente viu nas nossas aulas anteriores que o prazo para apelação é de 15 dias úteis, contados aí da decisão que publica a sentença. Se, porventura, no curso desse prazo para apelação, são opostos embargos de declaração, o prazo para interposição de apelação é interrompido e, uma vez decididos os embargos de declaração, inicia-se novamente a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação.
Esse é o efeito interruptivo dos embargos declaratórios. É um efeito muito importante, muito estudado e muito relevante para a nossa prática profissional. Por quê? Porque, pessoal, na prática, não façam isso, mas na prática, muitas vezes os embargos de declaração são utilizados como instrumento processual que serve para postergar a interposição de outros recursos. Então, às vezes sai uma sentença muito difícil, muito complexa, cuja apelação vai dar trabalho demais para ser feita. Muitos advogados, o que fazem? Embargam de declaração, porque com isso eles ganham um prazo maior para preparar o competente recurso de apelação. A gente vai ver que isso é uma coisa arriscada, mas na prática acontece muito, justamente por conta do tal do efeito interruptivo dos embargos de declaração. Você, que vai ser um excelente advogado, uma excelente advogada, nunca vai se utilizar dos embargos de declaração para esse fim, mas você sabe que existem vários colegas que se utilizam dos embargos justamente para protelar, para postergar a eventual interposição de outros recursos. Ainda sobre os embargos, pessoal, é importante a gente assinalar que eles devem ser protocolizados no prazo de 5 dias perante o mesmo juiz que proferiu a decisão em petição com indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou da omissão e não se sujeitam a preparo. O que isso significa, pessoal? Aqui algumas peculiaridades interessantes para a gente destacar sobre os embargos declaratórios. Primeiro, o prazo para oposição dos embargos é de 5 dias. O prazo para todos os recursos no CPC é de 15, exceto dos embargos de declaração, que são 5 dias úteis aí. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 dias úteis, contados aí da publicação da decisão. Além disso, os embargos de declaração, eles devolvem a causa para o mesmo juiz ou o mesmo desembargador, para o mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão, então é ele mesmo ou ela mesma que irá reapreciar os embargos declaratórios eventualmente protocolizados, e os embargos não se sujeitam a preparo, ou seja, não é necessário o recolhimento de quaisquer valores, a princípio, a gente vai ver que existe uma exceção, para o manejo dos embargos declaratórios. Tá bom, pessoal? Bom, essas são as considerações aí dessa segunda parte da nossa aula. A seguir, a gente vem com a terceira e última parte para possibilitar e preparar a nossa atividade síncrona. Beijos a todos, até já já.